Vamos falar um pouquinho sobre empresas estranguladas, porque os pedidos de recuperação judicial no agro aumentaram cerca de 150% nestes últimos 3 meses, no terceiro trimestre, quando comparamos com o mesmo período do ano passado. Este levantamento é da Serasa Experian. Foi o maior número de pedidos de recuperação judicial em um trimestre na série histórica apresentada pela Datatec, ou seja, nunca vimos antes, pelo menos com dados que acompanham o mercado desde 2021, um número tão alto de recuperações no agro. Na comparação com o segundo trimestre, ou seja, do terceiro tri para o segundo, nós temos um aumento de 11,15%. E para repercutir estes dados conosco, este número elevado de recuperações judiciais, converso agora com Fernando Canuto, especialista em direito empresarial. Seja bem-vindo à nossa programação, Canuto. O que está enforcando essas empresas e o que nos levou ao maior nível de recuperações judiciais? São poucas ainda, se a gente levar em consideração todos os produtores rurais brasileiros. Pouco mais de 600 empresas pediram RJ, mas chama a atenção esse crescimento gradual, trimestre a trimestre, mês a mês, mais empresas entram na justiça. Olá, bom dia. De fato é curioso, o agro tem sofrido já há alguns anos tanto o aumento da taxa de juros do Brasil, por mais que exista o plano safra, que atenda a um número considerável de produtores rurais, sejam pequenos, médios ou grandes, a taxa de juros está extremamente alta e nem todo o financiamento da lavoura é abarcado pelo plano safra. Alia-se a isso a a alta do dólar, fato que boa parte dos insumos agrícolas são cotados em dólar. Mas seja plantado no Brasil, semente, defensivos, o próprio frete é tudo calculado em dólar. Então, temos uma tempestade quase perfeita para o agro. Juros altos, falta de segurança jurídica, aumento das invasões, falta de previsibilidade e o dólar aí que está flutuando. O agro teve um respiro aí há alguns anos, quando começou a guerra na Ucrânia, porque a Ucrânia é o grande celeiro da Europa, e como o grande celeiro da Europa estava em guerra, fatalmente precisavam buscar a alimentação em outros lugares do mundo. E o Brasil vem sendo um grande fornecedor para a Europa. No entanto, a maior parte do fertilizante do Brasil vem da Rússia. Então, está sofrendo embargos. Então, por mais que a minha demanda esteja aumentada, né, para fornecer para onde eu não podia, não devia fornecer antes, onde eu não fornecia antes, eu preciso comprar algo que vem daquela região para conseguir ter a produção aqui. Então, realmente, o agro brasileiro está numa tempestade perfeita, né? Aumento dos insumos, o dólar aumentando, os juros altíssimos, falta de segurança jurídica, e o Brasil é o maior produtor agrícola do mundo hoje. Cerca de 20% da população mundial é alimentada pelo Brasil. E se formos comparar desse potencial que o Brasil tem, desse tamanho que o Brasil tem, apenas, entre aspas, muitas aspas, 600 empresas em RJ, parece pouco, mas é um sinal alarmante que esse número está crescendo muito e são empresas muito grandes, empresas que faturam muitos milhões ou bilhões, estão pedindo RJ. Então, realmente, os grandes players inspiram cuidado. E isso realmente não pode passar desapercebido e tem que ser observado de perto. A cara desse processo é a recuperação judicial de AgroGalaxy, iniciada no ano passado, que chamou a atenção do mercado e alertou para os Exato. riscos relacionados a crédito para este setor. AgroGalaxy, no caso, é varejo de insumos agrícolas, especificamente não produção de grãos, produção Isso. agrícola, mas é ali um fornecedor para os produtores. Eu gostaria de entender, esse mecanismo está sendo bem utilizado? A gente vê, vez ou outra, alguns bancos falando sobre desvio da função da recuperação judicial, sobre o cenário que estaria sendo utilizado, por exemplo, com risco moral bastante alto, exigindo muita cautela na cessão de crédito. Você acredita que este cenário justifica um alto número e um crescente número de RJs? Ou há também essa defesa do produtor rural brasileiro por um processo judicial dos seus credores, principalmente? Só pegando um último gancho aqui no caso da a Fica à vontade. AgroGalaxy ela só vendia insumos. Então é o pior tipo de recuperação possível, porque ela não tinha nenhum ativo. Ela recebia insumos e vendia, ela não tem terra para executar, não tem caminhões, nada. Ao contrário dos grandes produtores rurais que estão pedindo recuperação. Eu sou um grande fã da recuperação judicial, eu entendo que a lei de falência e recuperação do Brasil avançou muito nos últimos anos, no entanto, ainda tem muito para avançar. Qual que é o objetivo da recuperação? A empresa, ela
é sadia, ela era sadia, a empresa tem plena e total capacidade de sobreviver, mas está passando por um momento de dificuldade. Esse momento de dificuldade existe no agro? Existe, como tudo isso que a gente acabou de falar. Juros, tensão externa, etc, etc. O que que eu preciso provar com a recuperação? Falar, juiz ou credores, olha, esse é meu tamanho, esse é o quanto eu faturo, passei por um problema pontual aqui. Se vocês me ajudarem a resolver esse problema, vamos caminhar juntos, vamos sair dessa. É submetido para o judiciário chama uma assembleia de credores que vai aprovar ou não esse plano. Tendo aprovado, ok, segue a vida. E é importante que os credores precisam concordar com a RJ. Então, os credores precisam realmente dizer, ok, isso RJ faz sentido, eu entendo, eu acredito que você vai conseguir sobreviver. E a RJ geralmente passa por um alongamento da dívida e até redução do valor. Eles chamam de haircut, que é eu vou cortar um pedaço dessa dívida. Se eu devia 100, passo a dever 70, 80, 90. Então eu corto isso e alongo o pagamento. E os bancos estão certos. Muitas vezes o Instituto de Recuperação Judicial está sendo muito instituído, para não dizer outra coisa, está sendo usado de uma maneira que não deveria. Empresas que já não têm menor sobrevida, empresas que não têm menor capacidade de sobreviver, pede a RJ realmente para aumentar o sofrimento, talvez. Que não é o caso do agro brasileiro. Tem caso, claro, casos assim menos honrosos de empresas que não têm menor capacidade de sobreviver, mas, no entanto, todavia, o Brasil é o maior produtor agrícola do mundo e sim, estamos passando por um momento difícil. O agro precisa ser socorrido para que nós continuemos a ser o celeiro do mundo. 2026 traz talvez um ar renovado para estas empresas, com início de queda de juros, com talvez menos impactos climáticos nas produções. Você enxerga talvez um ano melhor para ano que vem ou as dificuldades continuam e esses socorros, se dá para falar desse jeito, se essas ajudas, elas ainda serão necessárias para os próximos meses? É, a crise do agro talvez esteja culminando agora, né? O ápice esteja agora, onde as empresas estão se socorrendo da RJ. Cada boa notícia é uma notícia excepcional. A expectativa de queda de juros, há uma tendência à estabilização no Oriente Médio, uma tendência à estabilização na guerra na Europa, pelo menos é o que está sendo aventado, certamente isso vai ajudar. Claro que a gente ainda tem algumas discussões aí entre Brasil, China e Estados Unidos, quem vai comprar soja, de quem a China vai comprar soja, se é dos Estados Unidos, se é do Brasil. Ainda estamos no meio dessa guerra comercial, apesar de alguns suspiros recentemente, mas a tendência é 2026 melhore. Sem contar que ainda a gente está na ressaca das enchentes, de todo o caos climático que o Rio Grande do Sul sofreu ano passado, que é um grande produtor agrícola brasileiro. Então, esse ano foi bem difícil. Esperamos que realmente que essas pequenas boas notícias sejam suficientes para o agro realmente se erguer no ano seguinte, para se reerguer em 2026. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente fala sobre os incentivos, sobre um crédito um pouquinho mais barato, sobre este plano safra que foi agora anunciado com um valor bastante alto, isso ajuda no cenário ou mais crédito para o agro não é a solução? O ambiente macroeconômico tem que melhorar, não é emprestar mais dinheiro que vai tirar as empresas dessa situação. A gente tem como fazer essa leitura? É só lembrar da época da pandemia que o Brasil foi um dos países que economicamente conseguiu sair melhor, né? Por quê? Disponibilizou crédito barato para a população, empresas conseguirem se manter. Realmente foi disponibilizado uma quantidade de crédito razoável para o Plano Safra, é um crédito mais barato que o crédito de mercado, mas ainda assim é um crédito caro. Se você for pensar outros países no mundo, outros polos de produção agrícola, como alguns países da Europa, Estados Unidos, o crédito é muito mais barato. Então, por mais que nós tenhamos diferenciais competitivos importantíssimos, nesses outros países o diferencial deles talvez seja o subsídio, o valor de crédito barato que a gente não tem. Então, isso deve ajudar. Realmente, o produtor, e se for pensar na produção agrícola, demanda um investimento de capital absurdo. Esse tratorzinho que está passando aqui na imagem do vídeo custa algumas dezenas de milhões de reais uma máquina dessa. Cada saca de semente custa mais de X mil reais. O ciclo agrícola é caríssimo. Como eu comentei, boa parte vem da Rússia e a Rússia está sob embargo econômico. Não é todo avião que chega na Rússia. Isso aumenta muito o custo de tudo. Então, disponibilizar mais crédito para que o agro consiga pagar no tempos de vacas gordas, né? Usar esse crédito nas vacas magras certamente ajuda. Mas a gente ajuda, mas não é a salvação final. A gente precisa de uma estabilidade maior no macro. Muito obrigado, Fernando Canuto, pela participação aqui conosco. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Lhe desejo um bom trabalho, uma ótima terça-feira.
pontualmente. Muito obrigado pelo convite. Grande abraço. Valeu.